Olá. Bem, hoje no Resenha Trabalhista, nós vamos falar sobre uma decisão que não é da Justiça do Trabalho, é do Superior Tribunal de Justiça, mas que tem a ver com a Justiça do Trabalho. A decisão vai seguir abaixo do vídeo e o que é que ela retrata? É uma ex-funcionária que move uma ação contra o seu ex-empregador, alegando que foi coagida a mentir perante a Justiça do Trabalho numa reclamação trabalhista. Ela foi convocada, ela foi arrolada pela empresa como testemunha. E, segundo o relato dos autos e dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, ela foi coagida a faltar com a verdade quanto ao horário de funcionamento da empresa, sob pena de, assim não fazendo, ser demitida sem justa causa, perder o emprego. Essa decisão, obviamente, nós estamos trazendo aqui no Resenha Trabalhista apenas como vamos dizer assim, um motivador para a gente questionar, trazer à tona essa questão do falso testemunho. Essa prática, ela acontece na Justiça do Trabalho, não é de hoje. Eu me recordo que quando eu comecei a ir para a Justiça, eu tinha na faixa de 16 anos e denominavam a prova testemunhal como a prostituta das provas. Por quê? Porque sempre se dizia que as testemunhas mentiam, falseavam os fatos e ficava por isso mesmo. É verdade que naquela época, hoje eu tenho 43 anos, nós não tínhamos tanta tecnologia, cruzamento de informações, e não havia assim uma publicidade maior dos atos, como acontece hoje. O que eu queria deixar aqui bem claro é que a testemunha, quando ela é ouvida no processo, o compromisso dela não termina naquele momento. A testemunha não pode achar que sentou na sala de audiência, prestou o compromisso de dizer a verdade, contou o que sabe para o juiz e respondeu lá as perguntas, e, ao ir embora, acha que com isso obteve um salvo-conduto, que não vai mais responder processo-crime, que não corre mais o risco de ser processada. Ora, não é nada disso. O que você disse sob juramento como testemunha está gravado naquele processo. Essa decisão do STJ é o exemplo disso. Tempo depois, anos depois, a coisa é reaberta e a verdade veio à tona. Então, pode ser que esse falso testemunho, ele no momento, nem na sentença, ele seja detectado. E só no futuro ele venha a ser observado e aí, no caso, a testemunha que faltou com a verdade vai responder o processo por crime de falso testemunho. Então, é importante que é livre, também vamos mencionar aqui, que as partes, tanto o autor da ação, quanto o réu, o reclamante e a reclamada, orientem as suas testemunhas. Mas orientar as testemunhas é dizer como elas devem se portar, é dizer o que é que eles estão reivindicando na ação, mas sempre ressaltar que eles devem falar a verdade e dizer o que viram, o que presenciaram. O que eles não viram, o que não presenciaram, o que ouviram dizer, isso deve ser observado para o juiz. Há uma confusão nisso aí. Quando se fala em orientar a testemunha, é dizer, olha, você vai falar isso, isso e isso. Ah, mas eu não estava lá, eu não presenciei, eu não sabia. Sim, mas diga que sabe. Isso é um grande erro, um gravíssimo equívoco. É preciso que as partes entendam que o juiz ele faz 20 audiências do trabalhista, ele faz 20 audiências por dia. Então não tem ninguém na face da terra mais preparado do que esse magistrado para sentir quando a testemunha está tensa, está nervosa e está falando a verdade, ou está mentindo. Então, enganar o juiz é algo que é difícil. Às vezes o juiz ele não quer criar um tumulto na audiência. E ele meio que engole aquele sapo e deixa passar. Mas na sentença, no julgamento, ele vai observar que aquela testemunha faltou com a verdade, podendo até oficiar, encaminhar peças ao Ministério Público Federal para que instaure o devido processo. Fica aqui, então, esse nosso comentário na resenha trabalhista de hoje, de que a testemunha deve falar a verdade e entender que o que ele fala ficou lá gravado perante os anais da justiça. Muito obrigado.